teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar, que é orgulho de todo o Brasil. E não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador, não importa se ele seja progressista, não importa se ele seja de direita, de centro, o que importa é que ele foi de muita coragem e muita dignidade na lisura e no compromisso de dirigir essas eleições. E eu posso acrescentar que nessas e também em outras tantas oportunidades eu pude pessoalmente verificar, quer na minha atuação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, quer aqui no Supremo Tribunal Federal, as marcas que o ministro Gilmar Mendes mencionou, que Vossa Excelência também afirmou. As marcas de coragem, diligência, assertividade e retidão nas manifestações, nas decisões e no modo de conduzir o processo do ministro Alexandre de Moraes. E de gravíssimas ameaças à democracia, às instituições e às pessoas. E, portanto, é preciso ter em linha de conta que as decisões eram tomadas numa conjuntura extremamente adversa, em que se fazia uma campanha falsa, fraudulenta, contra as urnas eletrônicas, contra a legitimidade do processo eleitoral e depois contra a posse do presidente da República eleito. Portanto, todos os atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes se deram no cumprimento de dever. E nós que o acompanhamos de perto sabemos o custo pessoal e a coragem moral e física que exigiu enfrentar esse tipo de movimentação antidemocrática. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de agosto de 2024. São 8 horas da manhã. Nasce poderosa aliança que no curto e médio prazos constitui barreira intransponível a golpes parlamentares como o que derrubou Dilma Rousseff em 2016. A extrema-direita pode espernear à vontade. É tudo o que podem fazer. A aliança entre o Executivo e o Judiciário é extremamente poderosa. São dois poderes da República contra um, o Legislativo, que está nas mãos da extrema-direita. O que significa aliança entre Lula e o STF para o bolsonarismo? Os empresários, os banqueiros, as igrejas e a mídia golpista significa que as opções deles para derrubarem Lula virou pó. Em 2016, quando Dilma sofreu um golpe parlamentar, o STF se fingiu de morto contra uma flagrante ilegalidade. Dilma não cometeu pedalada nenhuma, segundo a auditoria do próprio Congresso. E o crime de responsabilidade exigido então pela lei do impeachment nunca ocorreu. O STF poderia ter barrado a farsa, mas nada fez e ela foi derrubada. A aliança Lula-STF, o Executivo e Judiciário, impede golpes contra Lula enquanto ele prepara a economia para a decolagem em 2025, 2026 e a consequente reeleição. Assim, só existe um jeito de a extrema-direita dar um golpe, se os militares toparem, e isso não vai acontecer. O bolsonarismo sabe disso e está muito assustado. Sem derrubar o governo e o STF, Bolsonaro e muitos asseclas seus serão presos. E com isso a extrema-direita sofrerá um golpe fatal no Brasil. Quem viver, verá. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, você sabe que essa semana começou, já na terça-feira, sob a égide dessa reportagem infame do jornal Folha de São Paulo, que tenta escandalizar o nada. Eles dizem, basicamente, que a água é molhada. E essa obviedade de que Moraes, como presidente do TSE durante as eleições,
e o começo do ano passado. E como ele era também, ao mesmo tempo, relator dos processos dos golpistas de Bolsonaro, dos golpistas todos no STF, quando ele precisava, logo após o 8 de janeiro, e mesmo antes, após o 12 de dezembro de 2022, quando os bolsonaristas quebraram Brasília para impedir a posse de Lula, ou mesmo antes, logo depois do 31 de outubro, quando os bolsonaristas começaram a fechar as estradas do país, ou mesmo antes, quando os bolsonaristas estavam desacreditando o sistema eleitoral, Alexandre de Moraes se valeu do fato de ele ser presidente do TSE e relator dos casos contra os golpistas, o inquérito das fake news. Ele se valeu do fato de ele estar no outro tribunal e usou o tribunal durante o período eleitoral, a partir de agosto de 2022, para conseguir provas em inquéritos que já estavam abertos contra pessoas que já estavam sendo processadas. Como disse o jurista Miguel Reale Júnior, que na verdade foi o autor do impeachment da Dilma, o Moraes não inventou nada. E foi o que disse também Ives Gandra Martins, esse que criou a tese do artigo 142 que permitiria intervenção militar. Esse também disse esta semana, na verdade ontem, quinta-feira, não é, dia 15 de agosto, ele disse também a mesma coisa. Então, aí, essa matéria infame é uma evidente encomenda de Elon Musk para um jornal que o vem defendendo desde que ele começou a atacar Alexandre de Moraes e que fez essa reportagem sobre nada, que não indica crime nenhum, não indica nada de errado, para ajudar Bolsonaro, fazendo uma evidente aliança com o ex-presidente. Bom, sob o sigilo, Alexandre de Moraes, em resposta a essa infâmia, o que é que ele fez? Ele bloqueou redes de um dos principais bolsonaristas, já para mostrar que ele não está brincando, tá? Ele foi lá e bloqueou as redes do Marcos Duval, um senador que ele tinha liberado as redes, começou a atacá-lo, ameaçá-lo. Ele bloqueou as redes e multou em 50 milhões de reais. Em seguida, ele mandou prender os blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que estão foragidos. Em seguida, ele aumentou a multa ao X, ao Twitter de Elon Musk, por desobedecer a decisão, inclusive contra o Marcos Duval. E já mostrou o Alexandre de Moraes que não está para brincadeira. Mas o que assusta a extrema-direita é o seguinte: o governo Lula já imediatamente saiu em defesa de Alexandre de Moraes, políticos governistas, petistas, a própria presidente do PT, o presidente da República, todos se solidarizaram com Moraes. O ministro Barroso negou o pedido do Congresso para derrubar a decisão do Flávio Dino, que suspendeu as emendas parlamentares, e na verdade ele fez isso de uma forma que mostra sintonia com Flávio Dino. Mas vamos em frente. O Lula foi quem indicou Paulo Gonet à PGR em vitória de Moraes, Gilmar e derrota do PT, e indicou também o Flávio Dino. O Lula bancou a aliança do governo federal com o STF, porque o STF em peso queria o Paulo Gonet na PGR, porque o Moraes e o Gilmar disseram a Lula que só o Gonet poderia conduzir o processo contra os bolsonaristas. E é por isso que STF, PGR, PT e governo Lula se uniram em apoio a Moraes, e essa aliança já existia e agora ficou mais forte do que nunca, e é isso que está assustando os bolsonaristas. E o Congresso, nesse momento, essa matéria é recente, é de ontem à noite, às 23 horas, o Congresso
vê o governo Lula aliado do STF e articula retaliação aos dois poderes. Só que o Congresso não tem poder para isso, né? Até tem poder para retaliar o Poder Executivo. Na verdade, o Poder Executivo, em larga medida, é meio refém do Congresso Nacional, que pode, inclusive, derrubar o Lula, se tiver maioria formada. Porém, com o Lula aliado ao STF e sabendo que o Congresso é um poder antagônico, que o Legislativo é um poder antagônico, não existe essa possibilidade. O STF não vai permitir que se faça algo como o que foi feito com Dilma Rousseff e não vai permitir medidas para sabotar o governo Lula. Então, na verdade, a aliança entre o Poder Executivo, dirigido por Lula, e o Poder Judiciário, dirigido por Barroso, Moraes, Gilmar Mendes, a maioria de 9 dos 11 ministros, não é? 9 dos 11 ministros estão alinhados. Todos vimos o desfile de ministros, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Fachin, a maioria esmagadora, o STF se uniu em torno do ministro Alexandre de Moraes, e essa aliança do Congresso e do STF é reconhecida pelos bolsonaristas, e até mesmo os dois ministros indicados por Bolsonaro não estão causando problemas. Bom, uma nova ofensiva bolsonarista, a nova ofensiva bolsonarista contra o Alexandre de Moraes, no âmbito de tudo isso, tem um efeito rebote pró-Moraes. Na verdade, as reportagens da Folha de São Paulo mostrando interlocução de juízes auxiliares de Moraes no STF com o perito do TSE motivaram uma primeira leva de críticas ao ministro e ensaio de retomada de pedido de impeachment dele no Senado. Ato contínuo, ministros do STF, inclusive o presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, saíram em sua defesa, o Procurador-Geral da República fez o mesmo. Além do respaldo institucional, Moraes ganhou oxigênio no enfrentamento ao radicalismo bolsonarista quando atacado. Foi por isso que o Moraes reagiu com força, botando os bolsonaristas no lugar deles e fazendo com que eles se acalmassem. Uma série de reportagens da Folha mostrou essas mensagens e, na verdade, não mostrou nada. Agora, esse podcast dessa jornalista, ele mostra, Thaís Bilenski, mostra que o Alexandre de Moraes sambou na cara dessa tentativa de ataque a ele mesmo. Enquanto isso, a filha do blogueiro que o Alexandre de Moraes mandou prender, a filha de Oswaldo Eustáquio, que está foragido, ela e a mãe estavam na casa do blogueiro quando chegou a Polícia Federal para fazer uma operação lá, e a menina se diz que policial a apalpou na vagina. Isso é conversa fiada, não é? Quem apalpou, se é que apalpou, foi uma delegada, uma policial, uma mulher fez isso, e é mais do que normal. Não se sabe se aconteceu mesmo, mas suponhamos que esteja falando a verdade. O que é que existe de irregular em uma revista pessoal feita por uma policial feminina, né? Uma policial feminina em uma mulher? Então é uma tentativa de causar, e na verdade você veja, a manchete não deixa isso claro, e a queixa do blogueiro foragido Oswaldo Eustáquio e da família dele não cita esse fato que foi uma mulher. Dinheiro em excesso explica a infiltração do PCC nas eleições, diz a PM. O chefe da inteligência, coronel Pedro Luiz Souza Lopes, falou que o PCC, mas isso a gente tem visto, né? Tem muito dinheiro circulando na campanha, e a suspeita é de que o PCC esteja financiando, porque afinal de contas, se os bandidos do agro, se os bandidos pseudo-pastores,
Se os bandidos da bancada da bala, se os bandidos de vários tipos estão lá no Congresso com as suas bancadas, o PCC quer a dele. Bom, uma notícia rápida aí, o William Bonner está com Covid. A missão quase impossível dada por Lula ao chanceler Mauro Vieira é a seguinte: ele tem que fazer oposição e governo Maduro sentarem na mesa de negociação. Isso é o que costumam chamar de missão impossível. Bom, o Tarcísio Mota, candidato do PSOL ao governo do Rio, reclamou muito porque o Freixo está apoiando o Paes no primeiro turno. Que na verdade a gente sabe que o Tarcísio não tem chance, o Marcelo Freixo então foi para o voto útil, né? E aí é aquela coisa, né? Aquela esquerda delirante que vive na Ilha da Fantasia. Ele não tem chance, está dividindo. Por causa dele, inclusive, pode haver até um segundo turno. Poderia nem haver segundo turno. Por causa dele pode haver segundo turno. Então tomara que o povo do Rio não vote no Tarcísio, e com o exemplo do Freixo vai ficar mais fácil derrotar o bolsonarismo no Rio. O Nunes tem mais um escândalo aí. Ele fez endoscopia em um hospital público e furou a fila, não é? O que para um prefeito pega muito mal. Isso soma ao caso da violência doméstica, isso se soma ao escândalo de roubalheira em dinheiro de creche, etc. E o Marçal ganha elogios de Bolsonaro, e o Bolsonaro está de 4 pelo Marçal. Ele faz declaração de amor à ignorância do Marçal, e ele deve ver o Marçal como seu verdadeiro filho. O Marçal é o que o Bolsonaro queria que seus filhos fossem, ou seja, um completo idiota como ele, não que os filhos não sejam idiotas. E a propaganda eleitoral está liberada a partir de agora, mas o horário em rádio e TV só começa no dia 30 de agosto. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.